Mas sempre dá para melhorar, é isso mesmo, sempre dá para melhorar. Sim, a resposta é sim, não tenha dúvida de que a resposta é sim. A gente sempre pode melhorar. E nesse caso, o que a gente pode fazer? Veja, quando eu tenho as frequências relativas, a frequência simples, a frequência acumulada crescente, decrescente, a frequência total, dá uma noção, dá uma ótima noção. Dá para fazer boas análises, dá para fazer ótimas análises. Mas globalmente, a gente não tem uma ideia ainda muito precisa do sistema que a gente está estudando. Tá? Uma ideia da tendência daquele seu grupo de dados estatísticos. Então, é nesse sentido que a gente vai estudar hoje. Então, a melhoria que a gente vai implementar na aula de hoje é buscar números representativos, um número que represente todo o conjunto. Então, eu vou substituir toda aquela tabela, todas aquelas frequências, por um único número, que me dê uma informação relevante sobre a tendência do todo, não é das parcelinhas ali, daqueles subgrupos, não, é do todo. Tá? E isso a gente conhece, tá? Como medida de tendência, alguns chamam de medida de tendência central, mas eu vou me restringir aqui a medidas de tendência. Então, esse é o assunto da aula de hoje, da próxima aula. Então, a gente tem 3 medidas, tá? 3 medidas de tendência que são, assim, muito utilizadas. Em algumas situações, algumas são usadas mais que outras, tá? Mas é bom a gente conhecer as 3, tá? Certamente vocês já conhecem, já ouviram falar delas. São média, mediana e moda. Então, na aula de hoje, na aula que vem, a gente vai se concentrar em determinar esses 3 números. Média, mediana e moda. Como assim? Mas é média do quê? Mediana do quê? Moda do quê? Média dos dados. Média da minha amostra. A média da minha população. Tá? Ah, beleza, vou calcular a média da sua população. Mas como que a sua população está trabalhada? Como que ela está dividida? Ah, não, ela está trabalhada, ela está dividida em conjuntos simples. Tá bom, então eu vou calcular a média desse conjunto simples. Posso? Posso, eu vou te mostrar como é que faz. Ah, não, ela não está em conjunto simples. Eu tenho uma tabela de frequências com os dados não agrupados. Dá para calcular a média quando eu tenho uma tabela assim? Dá, e eu vou te mostrar como faz. Não, na verdade tem uma tabela de frequências com faixas ali, com intervalos, com grupos, com classes. Dá para fazer? Dá para fazer. Então, com isso, o que eu quero dizer para vocês? A gente tem 3 formas de organizar os dados, tá? 3 formas de organizar os dados. E a gente tem 3 medidas de tendência central. Deixa eu mostrar aqui para vocês. 3 medidas de tendência central. Tá? Então, para aquelas 3 formas de organizar os dados, na forma de conjunto simples, tabela de frequência, e tabela de frequência com dados não agrupados, tabela de frequência com dados agrupados em classes, a gente calcula a média, calcula a mediana, calcula a moda. Então, se você fizer a conta aí, vai ser fácil de você perceber rapidinho que tem, né, 3 contextos para calcular a média, 3 contextos para calcular a mediana e 3 contextos para calcular a moda. Tá? Não tem nada de fora, assim, do padrão, nem de outro planeta, mas você vê que eles ramificam, né? Então, são 9 cálculos que a gente vai fazer hoje. Se der tempo. Senão, a gente continua na semana que vem, aí tem os exercícios, tem exemplos durante a aula aqui, tem exemplos nas anotações que eu já fiz, no resumo que eu deixei para vocês, que também já está aqui nesse material. Tá bom? Isso, a Daiane está perguntando se a gente vai aprender variantes. Vai aprender logo na sequência. Primeiro a gente vai olhar as medidas de tendência, tá? Média, mediana e moda. E depois, que a gente estabelecer isso bem estabelecidinho, a gente vai para as medidas de dispersão, que são desvio quadrático, variância e desvio padrão, tá? Que se baseiam basicamente aqui muito na média. Então, vamos por partes, mas vamos estudar assim. Bom,
acho que até começo de abril aí a gente já está por aí. Então, o que a gente faz agora? Né? Teve toda essa conversa, o papo está muito bom, o papo está muito bem, espero que vocês tenham conseguido relembrar, né, o que a gente andou falando na semana passada e tal, porque a gente vai acabar usando aqui mais algumas vezes. Então, a gente acabou de discutir isso, e eu vou entrar na questão dos dados e o cálculo de média, mediana e moda para eles, tá? Então, bom, opa, deixa eu prometer que não ia dar zoom, né? Vamos sem zoom. Os dados estatísticos, vou relembrar o que eu acabei de escrever ali em cima, estava discutindo com vocês. Então, eles podem estar divididos, né? Aqui, vamos colocar dados ou agrupamentos de dados, né? Eles podem estar agrupados de algumas maneiras. São essas três que a gente acabou de conversar, né? Só vou reescrever aqui, porque daí eu exemplifico, tá? Por exemplo, conjunto simples. Né? Um conjunto simples. Vou colocar aspas aqui, porque o simples não é de fácil, é um conjunto bem arcaico, assim, tá? Ou alguns conjuntos. Tá? E aí, para não ficar demorando, antes da aula aqui, entrei uns minutinhos, eu estava digitando aqui, não sei se aqui. Então tá aqui, ó, eu peguei exatamente isso aqui. 2 exemplos de conjunto simples, e aí a gente discute lá. Deixa eu recortar eles. Tá? Eu vou anotar aqui embaixo. Pronto. Então aqui eu tenho 2 exemplos, perfeito? Vamos discutir esses 2 exemplos. Mas são aqueles 2 exemplos que a gente já trabalhou hoje, trabalhou semana passada, vocês já estão ficando super familiarizados, né? Então, tenho botado algumas aspas aí, porque no caso aqui de baixo, é o nome da variável, tá? Idade da pessoa. São os 2 exemplos que eu usei, né? E o número de irmãos que cada um aí tem. E aí, quando eu falo conjunto simples, é porque realmente a gente está usando aqui a notação de conjunto, tá? A gente vai colocar os elementos entre chaves aí, tá? Entre chaves, e vai dar um nome para esse conjunto. Mas isso é só uma notação matemática, não precisa se desesperar com isso. O que importa para a gente são as informações que estão aqui dentro. Então tem um conjunto de informações aí. O primeiro elemento lá, o primeiro entrevistado tem 20 anos, o outro tem 22, até o último lá tem 36 anos. Tá joia? Então, vocês podem contar a quantidade de dados que a gente tem, tal, se tem repetição, se não tem. Ótimo. Mas o que interessa para a gente lembrar aqui, tanto no exemplo das idades quanto no número de irmãos, é que é o seguinte, eu gostaria já de lembrar vocês, tá? Por simplicidade, a gente costuma chamar a variável estatística, né? Seja ela idade, número de irmãos, tempo, comprimento, o que quer que seja, por simplicidade, a gente costuma chamar de x. Olha lá, eu dando zoom de novo. X, tá? X. Então, aqui no nosso caso, idade seria a variável x. Como tem vários elementos, a gente costuma chamar de xi. Esse i é o índice, que vai variar. Aqui, se você contar, acho que deve ter 10 ou 11. Não sei se alguém contou aí, parei mais ou menos no 10 ou no 11. Não sei se eu acertei 10, se passou, se sobrou. Depois, quem quiser contar, pode contar, não tem problema. Ah, bom, já estão me confirmando aqui no chat, obrigado, aqui, Vitória, Lucas, perfeito, obrigado. São 11, né? Já todo mundo bateu 11, era 11, então. Então, perfeito. Então, o i aqui nosso, ele vai rodar desde o 1 até o 11. Então, esse cara aqui vai ser o elemento x1, o outro é o x2, x3. Então, você fala assim, quem que é o x11? Ah, o x11 é o 11º elemento, é o 36 aqui, x10. Pronto. Tá? Então, eu queria começar bem tranquilamente relembrando esses conceitos com vocês, porque a gente tratou disso na semana passada. Vou até deixar o xi aí, tá? Então, por exemplo, né, se a gente fosse escrever aqui, se a gente quisesse escrever, por exemplo, x10, né? Então, o x10 não vale 10 necessariamente, pode até ter essa coincidência, né? Poderia ter, não tem problema. Mas é o 10º valor. O 10º valor aqui, se tem 11, é o valor do penúltimo elemento. Então, o x10 vale
22. Tá? Então, aqui só para você lembrar. A mesma coisa ali no de baixo. Quanto que vale o X3 no conjunto B? Alguém consegue me dizer? O X3 no conjunto B aqui de baixo. Quanto vale? Aí, perfeito. Vale 3, tá vendo? Nesse caso aí, ainda chutei, ainda caiu em cima, deu uma coincidência aqui. Então, nesse caso aqui de baixo, X3 é igual a 3, porque o elemento que está na terceira posição o valor dele é 3, né? Mas o da segunda posição, por exemplo, é 0, o da quarta posição é 0. Então, não existe essa associação direta. Pode acontecer, como aconteceu, mas pode não acontecer. Que é o exemplo ali de cima. Tá bom, então X3 vale 3, ali X10 vale 22. Tranquilo, né? Eu devia ter perguntado antes para vocês, mas... Deixa eu ver se está funcionando ainda. Tá, até aqui tudo tranquilo? Tá dando para enxergar? Estou evitando zooms, o ritmo, beleza? Vamos indo aí. Vai dar tempo de fazer bastante coisa hoje. Podem ficar tranquilos. Mas como eu estou nessa sistemática nova aí, às vezes eu posso, bom, sei lá, me atrapalhar, né? Mas parece que não é isso. Pronto, vou encerrar aqui, só para a gente continuar, senão vai ficar na frente da minha tela aqui. Isso mesmo, Gabriel, tem 3 vezes o 19, não tem problema nenhum. Ele apareceu, então, nosso colega aqui comentou que o 19 apareceu 3 vezes aqui, né? Apareceu mesmo, 1, 2, não tem problema nenhum. Pode repetir, pode não repetir, não tem problema nenhum. Né? Depois a gente até pode tratar sobre isso, mas na prática é isso. Então, conjunto simples, tá exemplificado aí. Deixa eu ver se eu trabalho com outro conjunto agora, que são as tabelas de frequência. Tá? Então, a gente tem frequência. Tabelas de frequências, tá? Dados não agrupados. Não agrupados em classes, tá? Claro. Ou grupos. Bom. Então, de novo, acho que eu anotei lá. Isso, tá aqui, ó. Deixa eu pegar eles. Peguei 2 exemplos também. Nesses exemplos aqui a gente vai trabalhar um pouquinho mais. Mas tá tranquilo. Corta. Vou lá eles aqui, ó. Isso. Pronto. Então aqui eu tenho mais 2 exemplos. Aqui talvez eu precise dar um zoomzinho para fora, assim, tá? Aí. Beleza. Perdão, pessoal. Tomar uma aguinha aqui. Muito bem, então aqui novamente eu tenho 2 tabelas, né? No lado esquerdo eu tenho o número de irmãos e no lado direito tem o número de defeitos. Defeitos de uma, sei lá, suponha que o defeito seja erro, né? Erro na sua escrita, por exemplo. Tá bom? Então a gente vai olhar o lado de lá depois. Vamos olhar o número de irmãos, tá? Novamente aqui, ó, a variável número de irmãos, agora ela é o xi, assim como eu citei ali antes, tá? Então, se eu perguntasse para vocês quantas pessoas tem... Não, antes disso, quanto vale o X3 aqui? Nesse caso. Quanto vale o X3? X3 é igual a... Isso, é a terceira linha. Então, a primeira informação, segunda informação, terceira informação. Então, X3 é a terceira linha. Então, X3 vale 2. Tá bom? Para quem não tinha entendido lá no outro, é a mesma sistemática. É o valor daquele elemento. Tá? Então, eu vou olhar o terceiro elemento, o valor dele vale 2. Posição 3 vale 2. Tá? E se eu perguntasse, olhando para essa tabela, a gente já estudou essas tabelas semana passada, hein? Olhando para essa tabela, quantas pessoas aí nessa sala, nessa pesquisa que foi feita, tem 4 irmãos? 4 irmãos. Quantas pessoas tem 4 irmãos? 4 irmãos. Tá vindo várias respostas aqui para mim. A maioria está respondendo 2. Tá correto.
Por quê? Veja, a nossa variável de parâmetro aqui, xi, é o número de irmãos. É o número de irmãos. Então, quando eu falo, tem 4 irmãos, então, o número de irmãos está aqui, ó. Eu tenho que ir lá. Ah, tá aqui, 4. Quantas vezes ele repete? Ou seja, qual que é a frequência simples, frequência individual dele? Ah, não, a frequência individual está aqui, ó. São 2 repetições. Esse FI é a frequência simples. Então, o que a gente lê aqui é que 2 pessoas têm 4 irmãos. Ou a resposta x igual a 4, né, o número de irmãos igual a 4, apareceu 2 vezes na minha tabela, ou 2 pessoas responderam assim. Tá bom? xi vai ser, então, a nossa variável padrão, é o que a gente está trabalhando no problema. Fi vai ser a frequência simples. Tá bem? Estamos relembrando. E já trabalhamos aqui. Agora vamos para a terceira coluna, o FAC. FAC. Deixa eu ver se eu troco a corzinha dele aqui para a gente usar uma cor diferente. Vamos fazer marrom. Pronto. Vamos de marrom. O que é frequência FAC? Frequência acumulada crescente. Para você lembrar, é o menor ou igual. Né? Uma pergunta que você faria assim, ó, na primeira linha aqui, a pergunta que você faz é, para preencher essa linha da FAC, da frequência acumulada crescente, é quantos alunos ou quantos entrevistados têm um número de irmãos, 0 ou menos, né? Menor ou igual. Menor ou igual que 0. Quantos são? A frequência acumulada do elemento 0, ou seja, menor ou igual que 0, é 8, né? 8 pessoas têm 0 irmãos. Menos que 0 é impossível. Tá? A pergunta que você faz na linha de baixo é a mesma, só que atualizada a linha. Né? Quantas pessoas nessa pesquisa têm um irmão ou menos, né? Tem um número de irmãos menor ou igual que um irmão ou menos. Quantas são? 11, tá chovendo 11 aqui. Perfeito. Por que deu 11? Porque tem a galera que tem um irmão, são 3, mas tem a galera que tem menos que um irmão. São os filhos únicos, são 8. Então você somou, deu 11. E você vai repetir essa pergunta até acabar a tabela. Quantas pessoas, 2 irmãos ou menos? Ah, vai dar quanto? Já viram aí? Dá 17, né? Por quê? Tem 6 que tem 2 irmãos, 3 que tem um irmão, já somam 9, e 8 que não tem nenhum. Soma 9 com 8 dá 17. E tem macete também, né? Já mostrei para vocês, olha. Esses números vão se formando assim, ó. Tá aí, começa sempre assim. Aí depois, ó, 8 com 3, 11. Então você somou 11 mais 6, 17. 17 mais 4 vai dar 21. Acabem aí para mim, enquanto eu limpo aqui a sujeira que eu fiz. Mas se não pegou a ideia do macete, é só ir somando todo mundo que está para cima, né? Você quer saber esse elemento aqui? Você vai somar dele até o primeiro, ó. Soma todo mundo, tá? Então vamos terminar essa tabela aqui, nessa coluna, né? Que ficou vazia. Aqui, 23, 24. Então a galera que já está mandando aí, beleza. 26 e 27. Na minha tabela ficou faltando um negócio aqui, né? Eu falei das frequências. Mas aqui, logo abaixo da frequência simples, né? A frequência individual, se a gente somar todas as frequências individuais, tá? Se a gente somar todas as frequências individuais, eu tenho o total de pessoas que participaram aí da minha pesquisa. Então, se você somar aqui, ó, 8 mais 3, 11, mais 6, 17, mais 4, 21, mais 2, 23, 24, 26, 27. Tá bom? Então, a frequência total é 27. Ou seja, nessa pesquisa foram entrevistadas 27 pessoas, e elas falaram aí o número de irmãos dela, aí você foi agrupando. Todo mundo que tem 0 irmãos. Você contou na tabela, deu 8. E assim por diante, até chegar o maior número de irmãos lá era 7, né? Você contou, só uma pessoa tinha 7 irmãos, tá bom? Então, essa é a ideia. Deixa eu dar só uma olhadinha aqui no bate-papo. Natália, eu acabei de repassar, tá? Eu vou fazer a mesma coisa no lado direito ali da outra tabela, vocês vão me ajudar. Tá? Essa aqui é a frequência acumulada crescente, FAC, são as iniciais, frequência acumulada crescente. Tá? A decrescente seria maior ou igual. Dá para
daria para fazer, mas não tem necessidade. Ou a gente faz uma, ou faz outra. Se quiser, por treino, pode fazer as duas. Então, novamente, vamos repetir aí, para quem não entendeu, quem está um pouco inseguro ainda. Então, suponha que você está escrevendo, né? Durante o dia hoje aí. E aí, você percebeu que hoje você apagou, né? Você errou, assim, 5 vezes, tá? Você cometeu 5 erros. Então, você marca, hoje, dia, sei lá, 9 de março, errei 5 vezes. Aí, amanhã, vai na mesma toada. Errou 5. Aí, depois de amanhã, você errou 3. E assim vai. Vai anotando todo dia, no número de erros. Depois você agrupa, né? Teve dia que você não errou nenhuma palavra. Então, se eu perguntar para vocês, quantos dias, né? Quantas vezes eu não cometi nenhum erro de escrita aí? Quantas vezes? 15 vezes, tá? Então, relembrando o xi aqui, é a nossa variável. Nesse caso, nesse probleminha aqui, ele representa o número de defeitos, de erros ali de escrita. Tá? Ele é sempre a variável que eu estou estudando. Então, o número de erros igual a 0, aqui, foi observado 15 vezes. 15 vezes. E assim por diante. Então, se eu perguntasse para vocês, em quantas vezes ou quantos dias eu errei 5 vezes? Foram 5 defeitos, eu usei a borracha 5 vezes. Né? Então, novamente, o número de defeitos está aqui. Ó. Se o número de defeitos é igual a 5, eu vou olhar na linha dele. A frequência do 5. Quantas vezes ele apareceu na minha pesquisa completa, né? Apareceu 4 vezes. Então, a frequência simples dele é 4. Outra coisa que a gente pode fazer aqui, como na anterior eu fiz, é determinar qual é a frequência total. Só somar todo mundo aqui. Tá? 15 com 21, 36, 52, 61, 67, 71. Eu somei aqui 72. Se alguém puder conferir para mim, acabei de somar de cabeça aqui com vocês, e deu 72. Opa, Alicia, Lucas, Patrícia, maravilha, Poliana, bastante gente chegou em 72 também, então fico mais confiante. Essa coluna eu tinha deixado vazia e a frequência total também devia ter feito antes, mas acabei não fazendo. Vamos lá então, novamente. Para quem não pegou ainda, agora vai terminar de pegar, né? Porque eu já estou revisando aqui. Então, novamente, a frequência acumulada crescente menor ou igual. Primeira linha, a mesma pergunta, você vai falar. Só vai atualizar a sua variável, né? Então, você vai perguntar assim, quantas vezes eu cometi 0 erros ou menos, né? 0 erros ou menos. Você vai falar, ora, boss, só pode ser os dias que eu não errei nada, né? Foram 15 vezes. Aí você atualiza, vai para outra linha. Quantas vezes eu errei uma vez ou menos que uma vez? Cometi um erro ou menos. Bom, 21 vezes eu cometi um erro e 15 vezes eu não cometi nenhum erro. Então, eles se acumulam aí. Você vai e soma, dá 36. Tá? E aí, você vai continuar essa continha. Sempre a próxima linha. Soma esses 3 e atualiza. Ou, simplesmente, acrescenta, né? O 16 aqui. Aí fica a seu critério. 52. A próxima linha. Essa linha aqui. Que número que é esse aqui? Basta somar todo mundo. Ou simplesmente pegar o número que você já somou e acrescentar 9. Né? 61, 67, 71 e 72. Opa, beleza. Então, joia, Renan, todo mundo que mandou o resultado aqui, acho que está acompanhando, tá joia. Então tem um exemplo do lado esquerdo, que eu fiz mais para a gente relembrar e tal. Às vezes ainda fica alguma duvidazinha. Espero que a sua duvidazinha, se ficou no lado esquerdo aqui do número de irmãos, tenha sido resolvida no lado direito ali, tá? Então, número de irmãos. Bom, e aí a gente prossegue. Novamente, olha, a gente não está fazendo estatística ainda. Assim, a estatística a gente está fazendo, claro, a gente não está fazendo o cálculo de medida de tendência, tá? Estou só organizando com vocês as ideias, relembrando com dados mesmo. E aí a gente vai para o último caso,
que são as tabelas de frequência. Os dados acumulados. Acumulados não, né? Agrupados. Então, a gente fez algo assim na aula passada. Logo no início, né? Tinha deixado de tarefa da aula anterior ainda. Aqui, ó, dos salários. Tá bom? Então, vou recortar esse cara aqui. Colar lá embaixo. Pronto. Pronto. Aqui está. Salários. Tá? Mais uma vez, é muito semelhante à tabela de frequência anterior. Quais são os pontos que não são semelhantes, né? A gente não tem o elemento que a gente tinha nas anteriores aqui, o elemento XI, tá? Então, o grande diferencial das tabelas de frequência com classe, agrupamento, é que elas não têm o elemento individualizado, eles estão agrupados, tá? Então, a gente tem o limite inferior e o limite superior. Eu coloquei um F aí, mas é um S, né? Corrigir isso aqui, é um S. Limite inferior, limite superior. Então, do que? Da classe. Isso aqui a gente chama de classe, a primeira classe, por exemplo. Então, não tem o primeiro elemento, eu tenho a primeira classe. Nesse caso, a primeira classe está dizendo para a gente que salários entre R$900 e R$1.000 são recebidos aí por 6 funcionários. 6 funcionários recebem entre R$900 e R$1.000. Tá? Então, tem o limite inferior da classe e o limite superior da classe. Tá? A diferença entre o limite superior e o limite inferior é o que a gente chama de amplitude. Também vimos semana passada. É a amplitude. Tá? No caso, você pode calcular facilmente as amplitudes aí. Todas as classes são iguais, né? E as amplitudes valem 100. R$100 nesse caso. Tá? Se eu perguntasse para vocês, quantas pessoas ganham entre R$1.200 e R$1.300? Quantas pessoas são? Que ganham entre R$1.200 e R$1.300. Isso. Já tem bastante resposta aqui. São 12 pessoas. Você faz a leitura simples assim, ó. 12 pessoas. Tá? Entre 1.200 e 1.300. Tem um detalhezinho aqui que eu não comentei. Esse símbolo intermediário, mas já falei na aula passada, né? Ele representa a barrinha vertical no lado esquerdo. 1.100 está incluído no intervalo. Como não tem barrinha aqui no lado direito, o 1.200 não está incluído. Ele está incluído no intervalo de baixo, tá? Então, você vai até R$1.199,99, mais o 1.200 não. Para não contar ele duas vezes. Ou mesmo em todas as outras classes. Tá joia? E tem mais um detalhe, acabei de perguntar para vocês aqui, ó. Quantas pessoas ganham entre R$1.200 e R$1.300? Vocês me disseram, são 12 pessoas, tá certo? É o valor da frequência simples, né? Mas, de novo, essas 12 pessoas estão aqui dentro desse grupo. Você não sabe o salário de cada uma delas. Você só sabe que elas ganham entre 1.200 e 1.300. Pode ser 1.210, 1.215. Cada uma ganha um valor diferente da outra. Você não sabe, você não conhece. Tá? Essa é a desvantagem de agrupar. Você perde a informação individualizada. Mas você mantém a do grupo, do limite superior. Tá bom? Para a gente prosseguir aqui. Quanto que é a frequência total? Ou seja, quantos funcionários foram investigados aí ou entrevistados? Alguém fez a continha? Seis mais 11 dá 17, 17 mais 15, 32, 32 com 12, 44, 48, 50. Eu cheguei a 51 aqui. Mais alguém chegou a 51? Opa! Agora que eu olhei o bate-papo aqui, tá? Beleza, 51. Parece que todo mundo chegou a 51 também. Perfeito. Então agora a gente vai e faz o que a gente fez no anterior, tá? Deixa eu pôr ele marronzinho. Esse aqui a gente está construindo junto. Frequência acumulada crescente. Menor ou igual. Tá? Como é que a gente faz? Quantas pessoas recebem R$1.000 ou menos? Ah, são 6 pessoas. Quantas pessoas recebem R$1.100 ou menos? São essas aqui. 17 pessoas.
E aí vai, né? Vai somando. 17 com 15, vai dar 32, né? 32 com 12 vai dar 44. 44 com 4 vai dar 48. 48 com 2 vai dar 50. 50 com 1, 51. Tá? Aqui a gente tem as tabelas todas montadas aí. Deixa eu ver se eu diminuo. Todos os dados aqui. A gente vai trabalhar, então, média, mediana e moda exatamente com esses dados aí. Tá? Em cima desses dados. Joia? Agora vamos para a média, então. Simples, né? Não tem muito segredo. Acho que todo mundo sabe calcular já. Mas eu vou colocar aqui. Média. O pessoal costuma chamar de média aritmética. Alguns autores, tá? São dois tipos. A média aritmética simples, né? E a ponderada. Então, a simples vai ser aplicada para a tabela de dados. Tabela de dados não, para conjunto simples, né? E as ponderadas a gente vai usar para as tabelas de frequência, tá? Então, a gente tem, no caso aqui, a simples. Como faço a média? Bom, eu represento a média sempre, ó, o elemento é o x, tá? O elemento é x. A média, eu ponho uma barrinha em cima. Então, a média do elemento x, a média de idades, a média de salário, a média do número de erro, e assim vai. Então, o que é? Eu somo, aqui esse símbolo é somatória, tá? Então faço a soma de todos os elementos dividido pelo número total de elementos. Tá? Esse n aqui nosso é o total que a gente tem. Esse símbolo aqui, né? Somatória. É a somatória, tá bom? Então você soma todo mundo. Bom, simples, não tem erro. Esse n é o total de informações que você tem lá. Vamos pegar fazer um aqui. Cadê os dados? Aqui, ó. Vamos pegar o das idades aqui, ó. Então, vamos usar ele como exemplo. Aí vocês me ajudam aí. Tá? Copiar. Bom, dá para fazer os dois, né? É tão simplesinho. E aí a gente cola aqui. Cadê? Cola aqui. Pronto. Então, como exemplo, a gente tem aqui, exemplo. Um conjunto simples, a gente faz a média simples. Né? Deixa eu separar só isso aqui, por aqui mais para baixo. E agora a gente faz a média. Tem que fazer a média. Nesse caso aqui eu tenho 11 elementos, vocês já tinham contado para mim antes. Então o somatório é justamente isso. Eu vou pegar e vou somar todo mundo. x1 mais x2, que é o primeiro elemento, mais o segundo, mais o terceiro, mais o quarto, mais o quinto. Vai embora até o 11º elemento. E aqui embaixo você vai dividir pelo n, que é o total. Né? O nosso n aqui vale 11. Tá bom? Então vamos montar essa continha aqui, ó. Vai ficar x barra. E põe todos os valores. Tá? Não sei se eu consigo. Talvez dê mais trabalho copiar e colar do que. E trocar as vírgulas por mais do que simplesmente montar mesmo, né? Então eu vou montar aqui, ó. Quem quiser já pode ir somando. Opa. E aí eu vou somar. Pra gente fazer. 21 mais 25. Tem que fazer. Estatística é isso aí, ó. Matemática você tem que pôr a mão na massa e fazer mesmo. Pode ter preguiça não. Tem que fazer. 36. Então a gente vai pegar aqui e vai dividir tudo isso por 11. Bom? Na hora que você somar todo mundo aí, não sei se vocês já somaram. Essa é a média simples, moçada. Isso aqui é a média simples, ó. Tá? Para conjunto simples. Depois tem as médias ponderadas. 253, né? Isso, aqui em cima a soma dá 253. Então vai ficar 253 dividido por 11. Logo, a nossa média é igual a, alguém fez aí? 23, né? 23 anos.
Isso aqui está feito. Soma todo mundo, divide pelo total. Mesma coisa de baixo. Conjunto B. Aí eu vou fazer direto já, tá? Vamos montar direto. Basicamente, somar todos os elementos e dividir pelo número de elementos. Aí eu não lembro se a gente contou. Acho que eram 10, né? Não sei. Bom, a gente já conta. 0, mais 1, mais 2, mais 0 de novo, mais 4, mais 2, mais 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, né? 10. Somar aqui é fácil, né? O 0 não apita nada, vai ficar 5, 6, 8, 12, 13, 14. É isso? Vocês tiveram 14 ou 15? Vou somar de novo porque eu tive 14, mas tem gente com 15 aqui, tem gente com 14. 5, 6, 8, 12. 12. 14, 15. É 15 mesmo. Errei. Então, 15 dividido por 10, que é igual a 1,5. Tá vendo? A média do número de irmãos deu 1,5 irmãos. 1,5 irmãos por entrevistado. Bom, mas não pode. Ou é um irmão ou é dois irmãos. A média, eu discuti com vocês mais cedo, a média é contínua, independente se a variável número de irmãos, é discreta, mas a média é uma grandeza, é uma variável nova que é contínua, tá? Poderia ser qualquer valor intermediário. Bom? Joia? Isso. Divide por 11 aqui embaixo, esse segundo. Divide por 11 aqui e divide por 10 lá. Bom? Fechou. A gente tem 5 minutinhos até o intervalo. Eu vou mostrar o cálculo da média ponderada, tá? Aqui. Então, pode ser média simples e a média ponderada. Para dados não agrupados. Tá joia? Tem uma galera que não está entendendo ainda. Deixa eu voltar aqui, então. Deixa eu recapitular com vocês, tá? Vamos lá. Apliquei a formulinha aqui, ó. Olha aí qual que é a formulinha. Soma todos os elementos e divide pelo número total de elementos, tá bom? No A eu fiz passo a passo, ali bonitinho. Achei que já tinha dado certo, mas parece que não deu, né? No B, aqui, ó. Conta aí quantos elementos tem, jovem. Conta para nós. O número total de elementos é 10, tá? É esse cara aqui. E aí eu somei todo mundo que tá lá em cima, no numerador, né? É a soma desses caras aqui, ó. Bom? É isso aí. Beleza? Então, soma tudo, divide pelo número. A média simples é que nem o número de notas, né? Você fiz 10 provas, você soma todas as 10 notas e divide por 10. Ah, fiz 11 provas, soma as 11 notas e divide por 11. Aí você tem a nota média, tá bom? Mesmo probleminha. Agora, no caso dos dados não agrupados, né, mas a tabela de frequência, né, com dados não agrupados, então tem que acrescentar aqui. Tabela de dados não agrupados, a gente tem que levar em consideração a frequência, que é o número de repetições daquele elemento. Tá bom? Então, nesse caso aqui, ó, a média é dada por outra formulinha. Deixa eu mostrar para vocês aqui. É somatório. Não é só do elemento agora, é o elemento que multiplica a frequência. Tá? Dividido pela soma de todas as frequências. Então a gente sabe que a soma de todas as frequências nada mais é do que a frequência total. Ou seja, a quantidade total que eu tenho de dados, de informação na minha tabela, na minha pesquisa. Tá? E por que eu multiplico pela frequência? Porque a frequência é o número de repetições que eu tenho daquela mesma resposta. Tá? Então, é justamente essa a capacidade da tabela de frequência. Né? Ela reduz toda aquela tabelona bagunçada para uma tabela mais simples. Bom, uma tabela mais simples, mais reduzida, em que é considerada as frequências individuais, que é a quantidade de repetições. Joia?
Então, a soma aqui, né? Olha eu dando zoom de novo. Nada mais é do que todos os elementos. Vou pegar o primeiro elemento vezes a frequência dele. F1, x2 vezes f2. Faz todos. N elementos, tem um N elementos. Então, vou até o último, o enésimo elemento, né? E aqui embaixo eu vou dividir pela frequência total. Nada mais é do que a soma das frequências simples, ou frequências individuais. Bom, então, o que aparece de novo aqui é esse fator frequência, que é justamente a quantidade de repetições. Aqui, quando tem repetição, a gente não está nem aí. A gente repete o número, olha aqui. Ele apareceu aqui, o 3, não, o 3 acabou que não repete, né? Mas o 0 repete. Repetiu 3 vezes e a gente não está nem aí. Agora, na tabela de frequências, não. Na tabela de frequências, a gente vê claramente que tem repetição. Tá? Por exemplo, aqui no número de irmãos, a gente já juntou os irmãos que estão repetindo, né? Então, vamos trabalhar com esse exemplo aí. Exemplo. Então, se a gente tem essa tabelinha aqui, do número de irmãos, como é que a gente faz para calcular o número médio de irmãos aqui? Deixa isso aqui um pouquinho mais para cima só. Bom, como é que a gente faz? Aplica a formulinha, né, do cálculo da média. Então, x médio, nada mais é que a soma dos elementos vezes as frequências, dividido pela soma das frequências. Nada mais é do que a frequência total, tá bom? Então, nesse caso aqui, a média vai ficar o quê? Eu preciso pegar todos os elementos, multiplicar por todas as frequências, porque a quantidade de repetições daquele mesmo elemento, né? Se a gente fosse escrever um conjunto simples, por exemplo, só de número zero ia aparecer 8, né? São 8 vezes que apareceu o zero na resposta. Esse 0, 0, 0. A gente não quer fazer isso, não. Fica muita coisa junto, mas ia ter 8 zeros, depois ia ter mais 3 uns, e assim ia. Bom, aqui, a gente levando em conta a frequência, então o elemento x1 vezes a frequência 1, mais o x2 vezes a frequência 2, até o, se eu não me engano, aqui tem 8, né? No total são 8 classes, 8 linhas. Então tem até o x8 vezes a frequência 8. Todo mundo dividido pela soma das frequências individuais, que nada mais é do que a frequência total. Tá? É esse cara aqui. Quem que é o x1 aí? É o primeiro elemento. Vale 0. A frequência dele, 8. Mais x2, é a linha de baixo aqui, ó. O x2 vale 8, vale 1. A frequência dele vale 3. Então você vai fazer 1 vezes 3. Mais o próximo é 2 vezes 6, que é a frequência dele. E assim vai. 2 vezes 6, 3 vezes 4, mais 4 vezes 2, 5 vezes 1, 6 vezes 2, e para acabar, 7 vezes 1 vai caber, né? Deixa eu ver se eu mexo isso aqui um pouquinho para cá. Mais 7 vezes 1. 7 é o último elemento, vezes a frequência do último elemento. Aqui, 7 vezes a frequência dele. Dividido pela frequência total. Quanto é a frequência total? No nosso caso é 27. Então, basta a gente fazer agora a continha aí de cima, né? 0 vezes 8 é 0, 1 vezes 3 é 3, 2 vezes 3, 2 vezes 6 é 12 e assim por diante, até chegar ao 7 vezes 1, que é 7. Tá? Não tem necessidade de colocar parênteses aqui, mas se quiser pode, não, é opcional. Tá? Então, se você fizer essa continha aí, você deve chegar num valor. Né? Que valor é esse? Alguém fez?
Eu tinha feito antes da aula aqui, deixa eu ver se eu acho nas minhas anotações. Eu cheguei em 59. 59, isso mesmo. 59. 59 dividido por 27. Basicamente isso. Na hora que você faz a divisão, 59 dividido por 27, vai te dar um número super quebrado, tá? Bem quebradão, vai dar, sei lá, 2,18, 51, 18, 51, 9. Então, eu vou aproximar o resultado para duas casas decimais, vai ficar 2,19. Tá bom? Então, essa é a resposta no caso da média ponderada para uma tabela de frequências. Veja, basta você multiplicar cada elemento por sua frequência. Então, a gente tem os elementos aqui, na tabela, na linha coluna da esquerda, né? E as frequências na coluna da direita. Então, essa é a ideia, tá bom? Tá na hora, passei uns 3 minutinhos aqui da hora do intervalo. Então, eu vou encerrar aqui. E no retorno a gente faz a outra ponderada quando você tenha o agrupamento em classes, tá bom? Então, 20 minutinhos, pessoal. 8h48 a gente retorna, tá bem? Então, até daqui a pouco. Deixa eu ver aqui. Travou a minha tela aqui, mas eu vou esperar um minutinho para ela destravar, tá? Pronto. Acho que agora eu consigo ver. Eu vou fechar o link já para poder abrir outro, mas deixa eu ver o que aconteceu aqui. Se algum comentário, não. Acompanhando as contas, os valores. Bateu. Alicia, já está lá no Teams. Já está lá. É só entrar lá no material de aula, tem próximas aulas, já está lá. Acho que é a aula